Bom dia, ser em evolução. E a gente está chegou hoje no nosso dia 40. Gente, vamos lá. Hoje eu vou direto ao ponto. Muito bem-vindo, meu nome é Adriana, para quem é a primeira vez. Esse é um programa 963 e a gente está aqui no nosso 40º dia, 40 dias já dessa jornada incrível. Hoje a gente vai ter, eu vou ser mais breve com vocês, eu vou fazer, cuidar da nossa saúde aqui, espiritual e mental, vou fazer as duas em uma, porque nós teremos hoje a prática, a saúde física com o professor Diogo Camargo, nós teremos hoje uma convidada especial que é a Cláudia Takeuchi, que vai trazer pra gente dicas práticas para aliviar a ansiedade, estresse, de organização mesmo, dicas úteis. E a Meg que vai nos nutrir com a saúde intelectual. Então, isso é importante porque a gente precisa trabalhar a flexibilidade. Aqueles dias que você sabe que não tá dando para você escrever as outras saúdes, tá tudo bem. Você faz no dia que você pode, né? O importante é você começar a trazer consciência e luz para essas saúdes. E nos dias que você tem um pouco mais de dificuldade, você seja flexível com você. E a gente vai ajustando assim. Então hoje vamos lá. Vamos alinhar, né, a nossa egrégora. Elevar o nosso padrão vibratório de luz. Inspire e solta. Inspire e solta. E inspire e solta. Energias transmutadas. Vamos para a nossa prática de hoje, nossa oração, mãos no coração, no peito ou no coração ou em prece. Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai trazendo o seu queixo no peito e escuta com o seu coração aberto a afirmação do dia de hoje, que é: manifeste sempre sua paciência em aceitar o que Deus lhe deu. Talvez seja melhor do que aquilo que você pediu. Deus nunca nos abandona. Deus nos fecha, quando nos fecha uma porta, Ele sempre abre várias janelas. Eu aceito com gratidão o que vem de Deus. Sei que é o melhor para mim. Então a gente já vai para a saúde mental aqui, então vai trazendo as suas mãos no seu coração ou em oração, inspirando, sentindo a fé, a serenidade, a paz ao inspirar. E exala, eu entrego. Inspira, eu confio. Retém, segura o ar um pouquinho. Reexala, eu entrego. Inspira, eu aceito o que Deus mandar. Retém, exala, eu entrego. Inspira, eu aceito. Exala, eu confio. E aí vai ficar aqui para você só fazer uma oração depois, no seu estilo, com a sua energia, quando uma oração simples de gratidão pelas janelas que se abriram após as portas fechadas na sua vida. Lembre-se de alguma situação, porque todos nós temos, em que algo aparentemente ruim te levou a algo surpreendentemente melhor. Aquilo que você achava que era o caos, era na verdade o início do cosmos. Então, traz aqui, daqui a pouco já está entrando a Cláudia, traz as mãos no seu coração, inspira, retém e exala, soltando, desapegando. E integra. Namastê, pessoal. Lindo dia a todos. Vamos fazer a nossa prática para despertar nosso corpo, estabelecer vitalidades. Vamos começar com o nosso balanço para as laterais, sentindo as laterais do corpo. Pode assoprar o ar.
no centro. Estabelece suas pernas estendidas. E a gente vai fazer um aquecimento para a sua coluna, onde você vai liberar espaços no meio das costas. Então o movimento é bem simples, observa antes de fazer. Você vai inspirar e quando soltar o ar, o mais simples é levar as mãos para a lateral e soltar o ar pela boca, chegando com o rosto perto do chão, tá? E se você faz uma abertura lateral bem suave. Se você quer fazer um pouco mais de intensidade, você entra na mesma linha do seu corpo, desta forma aqui. Aqui é mais intenso, aqui um pouco menos. Decide como você quer fluir e segue comigo. Inspira. Para cada lado, inspira. Respiração aeróbica e flui. Ritmo na ação. Acorde o corpo. Segue. Última vez cada lado. Inspira no centro. Flexiona os seus joelhos. Traz as mãos nos pés desta maneira. E organiza a caminhada dos seus calcanhares à frente sem desgrudar o abdômen das coxas. Não consegue? Então mantenha os joelhos flexionados, ombros longe das orelhas e fica aqui. Se for possível, estica as pernas, mantendo o abdômen colado nas coxas. Ombros longe das orelhas, abre o espaço, inspirando e solta o ar, solta a cabeça e fica 3, 2 e 1. Olha para frente, inspira. Solta o ar, solta as mãos dos pés e vem recolhendo devagar. Muito bom. Traz o seu pé direito por cima da perna esquerda e mexe com o seu tornozelo, fazendo um movimento articular. Sentindo a articulação, coloca a sua mão aqui na articulação para sentir como está, para um lado e para o outro. Uma das formas de despertar é um trabalho de automassagem. Pode massagear o seu pé, apertar as estruturas, dar um carinho para o seu pé que vai te levar para tantos lugares, né? Ótimo, organiza o seu assento, mão direita na borda externa do pé direito, mão esquerda na cintura, ativa a perna estendida, foca os olhos à frente, inspira. Soltando o ar, vai estendendo a perna até onde dá. Não consegue estender por falta de alongamento, mantenha a estrutura aqui. A prioridade é a coluna e não esticar a perna. Então mantenha a qualidade da sua coluna. Se for possível, estique e fica 3. Consciência dos olhos. Cresce. Topo da cabeça no teto. 2 e 1. Devagar, se possível, vai abrindo a perna direita para a lateral. E o rosto para o lado esquerdo, cresce o tronco e vai até onde é possível para você. Fica 3. Respira dentro da forma. 2, nada está pendurado. E 1, volta ao centro, inspirando. Solta o ar, desfaz. Relaxa. Sente a diferença entre um lado do corpo e o outro. E, obviamente, vamos fazer para o outro lado, né? Mexe com o seu tornozelo em primeiro lugar, fazendo voltas, cuidando dessa estrutura, faz para o outro lado o movimento. E assim a gente trabalha com essa articulação muito importante, que nos dá estabilidade na vida, traz o ancoramento dos discos no chão, mão esquerda na parte interna do pé esquerdo, na parte externa do pé esquerdo, mão direita na cintura, foca os olhos à frente, inspira e soltando o ar, vai estendendo a sua perna esquerda, permanece aqui, se não dá para estender, pode flexionar, cresce a coluna e fica 3, abre os espaços, 2, e 1, se possível, rosto para a lateral
e abre a perna esquerda para a lateral, sem inclinar o tronco, mantém o tronco no eixo e fica 3, 2, cresce a energia lá para cima e 1, inspira, volta ao centro, solta o ar, desfaz sem despencar. Relaxa, som de alívio. Esse é o melhor som do mundo, capricha, mais um. Bate os joelhos no chão. E vamos trabalhar aqui com os joelhos, os pés no chão, abrindo os pés um pouco mais do que o seu quadril, inspira. Solta o ar, joelhos para o lado direito, rosto para o lado esquerdo. Movimento dinâmico, inspira no centro. Solta o ar, lateral. E flui, inspirando sempre no centro, soltando o ar nas laterais. Segue. É importantíssimo estabelecer ritmo nas ações, no comportamento do corpo. Para que você estabeleça harmonia, é preciso de ritmo. Termina para o lado direito, tira a mão esquerda lá de trás, pode levar a sua perna esquerda para trás, para abrir um pouco mais desse espaço. E aqui você vai girar o seu quadril, levar as mãos, uma opção mais simples, mãos no chão e gira o tronco para a lateral direita. E aqui você fica, abrindo um pouco mais essa estrutura e você sente esse trabalho. Dá para ir além? Pode levar os cotovelos para o chão e estabelece aqui os cotovelos um pouco mais à frente e solta a cabeça e fica na postura, respirando. Sente o trabalho de liberação, mantenha o interesse em você e sente o trabalho da liberação. 3. Momento precioso do seu dia, são 15 minutos para te conectar com os espaços do corpo e da mente. E 2 e 1, caminha devagar, volta, ajusta as suas pernas e vai, obviamente, para o outro lado. Desce os joelhos para o chão, se possível, os 2 joelhos até o chão, abre a perna direita mais para trás. Ao invés de você ficar caindo lá para trás, você vai girar o seu quadril, trabalhando com as mãos no chão. Aqui está a opção mais simples, você vai trabalhando. Não é porque está na opção mais simples que não tem trabalho, você não está relaxado, você está fazendo o giro do quadril e do tronco. E, se possível, cotovelos para o chão ou mais um pouquinho à frente. Não estica os braços, fica nessa configuração, solta a cabeça e fica. Mantendo o peito de frente para o chão, olhos fechados, respira 3. Capriche na sua respiração, na profundidade, 2. E 1, inspira, soltando o ar, caminha de volta. Leva a sua mão direita lá para trás. Volta os seus pés, estabelece os seus pés unidos e mais uma vez, um balanço para as laterais. Muito bom. Trabalha com seus pés um pouco mais à frente. Vai entrar numa postura de flexão para frente, então organiza o seu assento. Primeira opção, pode segurar nos pés dessa maneira. E aí você vai descendo com o espaço no tronco à frente. Se for possível, leva os cotovelos para o chão, as mãos por baixo das suas pernas e fecha o circuito das mãos nos pés. Cresce a coluna a partir daqui. Inspira, ganha o espaço. E solta o ar, traciona o tronco abaixo, fecha os olhos e fica. Olha para frente, inspira, cresce, abre o peito, solta o ar, caminha de volta. Mais uma vez, relaxa. Bate os joelhos no chão. Mais um.
Bom, estabelece os seus pés unidos, caminha com as mãos para frente e veja se é possível passar as mãos, ponta dos dedos das mãos para frente, trabalhando com os seus pés unidos lá atrás, abrindo os joelhos para as laterais, levando as suas mãos lá na frente e solta o tronco lá para baixo. 3, 2 e 1. Volta os joelhos para o chão, cruza as suas pernas e senta numa postura confortável para você. Organiza lá o seu assento e usa todas essas informações que você ativou no seu corpo para plasmar a liberação para o lindo dia que você vai ter hoje. Organiza a sua presença dos isquios, aquecendo a sua coluna. E fecha os seus olhos, soltando ar pela boca. Usa esse momento para abrir os espaços e finalizar essa nossa prática com a liberdade dentro da forma, conquistando a sua presença dentro do corpo e assumindo essa postura interna de ficar disponível para a experiência do dia. Porque você está inteiro em tudo que pensa, sente e faz. Isso acontece agora. Trazendo as suas mãos unidas à frente do peito. Finalizando esse momento precioso do dia. Assim acontece o melhor de você. Namastê. Bom dia, Adri. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. E vocês? Como foi a prática? A prática hoje foi super bacana. A gente fez só duas saúdes aqui, porque a gente vai ter você, né, vai ter o Diogo, né? Hoje a prática com o Diogo, tivemos com o Diogo Camargo, saúde física, e depois a Magda com saúde intelectual. Então eu estou trazendo aqui a vida como ela é, quando a gente está com um monte de imprevistos, um monte de demandas, a gente saber ser flexível e ter paciência, né? Olha, e tá bem alinhado com o que eu separei aqui pra gente conversar hoje, Adri. Ah, O que que eu quero propor, né, pra gente conversar hoje sobre organização e saúde mental? A gente criar uma estrutura que seja leve para ser uma aliada na nossa liberdade, na nossa leveza de vida. O que não é uma estrutura leve? Não é um cronograma cravado, que inflexível, levado tudo a ferro a fogo. Se eu planejei então na segunda, que eu ia fazer isso na terça, eu tenho que fazer, não importa se eu tiver que desmarcar tudo. Não, não é isso. Não é ter um planner também todo bonitinho, com marca-texto. Nada disso. É a gente ter o mínimo necessário para você não ter que demandar energia pensando toda vez, ter que tomar decisão a todo momento, que isso drena a nossa energia, e também não depender da nossa motivação para agir. Lembra que a gente falou em algumas aulas atrás que o motivo de ser tão fácil da gente se desorganizar é o fato de que quando você tem que decidir o tempo inteiro, isso desanima, a gente acaba procrastinando, porque a gente não quer decidir, é pesado, né? O que eu vou fazer? Jogo isso fora ou não jogo? Vai dar tempo ou não vai dar tempo? Então a gente, não quero olhar para isso. Então, quanto mais a gente puder não ter que estar o tempo inteiro pensando, vai facilitar a gente a ter uma vida mais organizada e ter a nossa saúde mental em ordem também. O que ajuda a gente a ter uma estrutura leve? A gente cria algumas regrinhas, Adri, simplesinhas de decisão. Aquele clássico, roupa, o que eu não usei dentro de um ano,
sai do armário. Ou se você quiser deixar ali há 2 anos, ai, mas eu tenho esse aqui, esse vestido de casamento que eu adoro, foi caro, eu não usei no último ano, mas porque ninguém casou. Ok, é um bom argumento. Então, quando tiver um casamento, que pode ser daqui 2, 3 anos, mas tem algumas coisas que a gente pode flexibilizar. Agora, para outras coisas, roupas do dia a dia, e realmente eu não usei dentro daquele período que eu coloquei como regra, você não precisa pensar muito, desapega. A decisão está tomada, vai para doação. Uma outra dica é usar os blocos de tempo. Acho que a gente chegou a fazer isso quando a gente estava juntas, não chegamos, Adri? Ou não? Bloco de tempos. Acho que não, não lembro. Se sim, É eu a gente separar tarefas similares e deixá-las para fazer dentro de um período específico. Então, por exemplo, ao invés de você pipocou uma mensagem ali no WhatsApp, eu paro e respondo, e aí eu paro o que eu estava fazendo, eu paro o meu raciocínio para ir lá, ler a mensagem, pensar o que eu vou responder e responder. O que dá para a gente fazer? Determinar que eu vou responder mensagem, por exemplo, 3 vezes ao dia. Então, de manhã, eu fiz a minha rotina da manhã, antes de iniciar o trabalho mesmo, vou tirar meia horinha ali para responder todas as mensagens que acumularam. Depois, no almoço, depois do almoço, o que acumulou, então de manhã até o horário que eu tô respondendo. E depois, no final do dia, a hora que você vai, vai despachar as mensagens para já ficar offline. Então, é mais produtivo você tá despendendo meia hora ou uma hora com a sua atenção ali, só focada em dar vazão as mensagens do WhatsApp, mensagens do e-mail, do que você parar a todo momento para responder. E aí, de repente, você está o dia inteiro respondendo o WhatsApp, acha que não fez nada, mas é isso, porque você está ali parando, de 15 em 15 minutos você está parando para fazer aquilo. Isso acaba tomando mais tempo do que você dedicar um tempo específico só para fazer aquilo. Por exemplo, emitir fatura de convênio, emitir nota fiscal, esse tipo de coisa que você também vai fazendo de picadinho, tira uma vez por semana, ou tira uma vez por mês e emite todas que você tiver que fazer. A ideia do bloco de tempo é essa: você pega atividades que são similares e você acumula elas para fazer num único momento. E aí você, de uma única vez, faz o login ali no site e é aquela linha de produção mesmo, né? De clica aqui, clica ali, faz o upload do documento. Então, você tirar planejar esses blocos de tempo vai tornar a tua estrutura mais leve. E outra dica para criar essa estrutura é, ao invés de ficar revisando compromissos no improviso, ter um mínimo planejamento. Então, reservar ali 10 minutos toda segunda de manhã para você ver como que está a agenda da semana. Ah, esse daqui eu tenho que fazer até quarta-feira, então deixa eu me programar para fazer na terça. Do que você começar o dia, ai, o que eu tenho para fazer hoje? Então, ter ali um mini planejamento e mini checklists. Compras. Quantas vezes não acontece isso, né? A gente tá saindo do supermercado, chega em casa, eu esqueci de comprar tal coisa. Então, demandar de você não tem que estar pensando tanto. Você tem ali a tua listinha, você vai focada em comprar aqueles itens. Vocês perceberam que a organização, uma boa estrutura de organização é aquela que faz a gente ter que pensar menos. Então, tem que ter um planejamento mínimo, não precisa ser o planejamento que não pode sair fora daquilo, planejamento que vai te tomar mais tempo para você planejar do que para executar, mas ele vai te trazer um ganho. E depois você acaba acostumando. No início pode ser mais chatinho, mas depois você já vê os benefícios são tantos que você já se torna natural. Então, criar esses pequenos rituais. Então, eu vou planejar minha semana ao invés de na segunda, eu vou planejar na sexta-feira. Ou então no domingo. Tem muita gente que gosta de fazer o planejamento da semana no domingo e começar já segunda-feira com a mão na massa. Fazer uma mini faxina no domingo à noite, enfim. Decidir o que você vai colocar na tua rotina como algo fixo e como algo flexível. E ter a consciência que não precisa controlar tudo. Não precisa controlar tudo. Começa de pouquinho em pouquinho. E para hoje, o que eu quero trazer de sugestão para vocês? Pare um tempo
essa semana, esse dia, quando for possível, lista tudo que faz parte da tua rotina diária, da tua rotina semanal e da tua rotina mensal. Lista tudo isso, vocês vão ficar surpresas com quantas coisas vocês estão fazendo e que vocês acham, ai, mas parece que eu não dei conta de nada, não fiz nada. Gente, é porque a gente coloca muita coisa no nosso dia. Isso a gente vai falar na nossa próxima aula também. Por que que a gente está tão sobrecarregado, né? Será que a gente também não está dizendo um sim para coisa que não era para a gente dizer sim? Então, faz esse exercício, coloca para fora tudo que está no teu dia a dia, na tua rotina diária, semanal, mensal, e pensa o que são atividades similares que a gente consegue colocar elas junto no bloco, ao invés de você ficar fazendo picadinho ao longo do dia. Então, essa é a minha proposta de uma coisinha pequenina que vocês vão fazer e que vai te trazer um alívio mental, uma organização mental. E liberdade não é só fazer o que a gente quiser, é a gente ter clareza do que vale a pena a gente fazer. E a gente vai falar disso melhor no nosso próximo encontro no nosso próximo encontro, que o pessoal vai receber, depende do dia da gravação, né? No próximo encontro a gente vai falar melhor sobre isso. Maravilha, Cláudia. Eu queria te pedir um exemplo prático do bloco de notas. Ele é imaginário ou ele é real? Como que você faz o seu? Você pode me dar um exemplo? Porque eu gostei, por exemplo, responder e-mails, né? Responder no WhatsApp. Eu achei isso muito bacana. Mas eu não consegui visualizar e talvez quem está nos assistindo também talvez ficou um pouquinho aí confuso. Como que seria esse bloco de notas? É bloco de tempo, tá, gente? Não é bloco de notas. Então, por exemplo, né? As pessoas usam tanto a agenda física, física que eu digo é caderno físico mesmo, quanto a agenda digital. Normalmente a gente coloca lá o quê? Compromissos que a gente tem um horário que tem alguém esperando ali do outro lado. Então a gente marcou no cabeleireiro, a gente colocou ali 9 horas, é porque 9 horas tem alguém esperando, a gente tem que estar no lugar, tem uma reunião marcada. Então, isso são compromissos com horários fixos. O bloco de tempo, Adri, a gente colocar na nossa agenda, mesmo que não tenha necessariamente alguém esperando do outro lado, a gente colocar. Então, das 9 às 10 eu vou estar Marquei uma reunião, marquei gravação aqui da nossa aula. Das 10 ao meio-dia, eu coloco esse bloco de tempo e eu uso bastante a agenda digital. Eu uso o Google Agenda. Então, eu fecho aquele bloco das 10 ao meio-dia, para então eu só responder e-mails. Então, não é um bloco de notas, pode ser no sentido de assim, eu tenho aqui o meu bloco de notas com todas as tarefas que eu tenho que fazer, então, nesse bloco de 2 horas, eu vou resolver tudo que for burocracia, tudo que for financeiro. Então, ao invés de, por exemplo, eu parar ao longo da semana e fazer os pagamentos que tem durante a semana, eu vou pagar tudo na segunda-feira, porque aí eu depois, terça, quarta, quinta e sexta, eu não preciso mais pensar nisso. Então, é nesse sentido, Adri, colocar na tua agenda como se fosse um compromisso você com você mesma, porque e você dá vazão a essas tarefas. Ficou mais claro? Ficou, faz muito sentido. Inclusive, eu tô trazendo tipo pausa, né? Pausa para descansar. Tô colocando ali, me agendando. A gente precisa se agendar, porque a gente esquece. E eu gostei muito. A Meg acabou de chegar. Bem-vinda, Meg. Já já a gente já passa aqui para você. Só para concluir, por exemplo, né? Eu levo meia hora hoje, agora que a gente está aqui no final, a gente está gravando isso em agosto, é verão aqui em Utah, meia hora para molhar minhas plantas. Agora, porque no começo do mês era 1 hora, eu estou molhando uma vez agora. Isso vai 1 hora, meia hora, eu tenho que agendar isso, porque é um tempo que a gente não para pensar. Imagina que eu vou agendar que eu estou regando a planta. Não, meia hora, o tempo é dinheiro, o tempo é vida, o tempo é precioso. Então eu achei muito bacana as suas ideias, gratidão. Por isso que é tão legal fazer esse exercício de listar tudo que a gente faz. A gente tem que colocar o regar as plantas, tudo vai tomando nosso tempo. Façam esse exercício que vai trazer clareza do que está tomando tempo do nosso dia a dia. Maravilha. Você vai ficar com a gente ou você... Fico. Maravilha. Meg, é com você. Vamos à nossa leitura maravilhosa de hoje.
Dia a todos, sempre dicas maravilhosas aí da Cláudia e concordo com ela, a satisfação que dá também, eu peguei só um pedacinho, mas da gente fazer os checks de tudo que a gente se programou para fazer naquele dia e a gente conseguir, eu amo, amo uma listinha. E tá na lista hoje, lermos o nosso livro aqui, É Proibido Reclamar, e hoje vamos ler um pedacinho mais curtinho, mas muito interessante, porque o título é O Sonho. Para motivar melhor os trabalhadores, é necessário reviver o sonho da pessoa que fez nascer a empresa. Todo empreendimento nasce graças a um sonho. Normalmente, a história da organização é composta de muitas histórias que se sucederam ao longo do tempo e ficaram gravadas na memória daqueles que ali trabalham e facilitam a transmissão de identidades e valores corporativos. Para reforçar a identidade empresarial, muitas vezes é necessário voltar às origens. O sonho da empresa deve ser redescoberto e reconstruído. Este objetivo geral pode ser detalhado em alguns objetivos específicos. Possibilitar que os novos colaboradores conheçam a história da empresa, transmitindo-lhes os momentos de maior destaque e os seus principais valores. Fazer os colaboradores veteranos redescobrirem a história da empresa a partir de um ponto de vista diferente e usar a metáfora como um instrumento privilegiado para transmitir o espírito e os valores da empresa. Aqui está falando do sonho, né, do mundo corporativo, porque ontem a gente leu sobre motivar os colaboradores. Mas eu acho que a gente pode trazer também para a nossa vida, né? O que nos motiva, quais são os nossos sonhos. Porque se nós não temos sonhos, nós não temos motivação para fazer mais nada. Então, acho que é sempre importante também nós resgatarmos isso, né? Qual é o meu sonho? O que eu espero da minha vida? O que eu quero? Como é que eu quero viver? E a gente vem trabalhando isso, não só a longevidade, mas o nosso dia a dia. Eu quero estar nesse loop de, estou sem tempo, não tenho tempo para nada. Então, acho que esse programa também faz um pouquinho isso de despertar os nossos sonhos e vermos que nós temos tempo, sim, para realizá-los, desde que nos organizemos, não ficamos só, deixa a vida me levar. Eu acho que é isso por hoje, então. Obrigada, Meg. Estou emocionada, porque a gente falou, né, motivação, que é o capítulo, que é o motivo mais ação. E aí hoje veio o sonho. Quando você foi falando, foi lendo, eu fui vendo o Yoga Self Connection, que é a realização de um sonho, como esse programa, que é a gente criar uma comunidade saudável dentro da realidade, não daquilo que a mídia empurra pra gente. Porque senão a gente entra no sistema e entra na rodinha, na esteira do hamster, e entra no piloto automático, e é tão fácil, tão fácil. Então a gente ter esse orar e vigiar, porque a vida é feita de sonhos. Como já dizia o Martin Luther King, né? E a gente sentir isso é uma força que motiva a gente gera a ação. E não é para ser com estresse, não é para ser com ansiedade, é para ser com leveza, para ser com alegria. E é possível, né? Então, estamos aqui com vocês. Até amanhã. Um ótimo dia a todos.